Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Bom dia a todos. Hoje, domingo, 19 de abril de 2020. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, com o tema eleição e predestinação. Estamos estudando a carta aos Efésios, hoje, lição 3. O textuário da nossa lição é Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verdade prática: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 12, que diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si nos amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu, como a que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Amém. Glória a Deus. Que nessa manhã peço ao Senhor que nos dê graça, nos dê ânimo, juntamente com os irmãos, não em corpo físico, mas em espírito. Nessa manhã tenho o privilégio de compartilhar com os irmãos a leitura da escola bíblica. Que o Senhor possa nos dar nessa manhã graça, possa nos dar compreensão, entendimento da sua palavra, nos ajudando, Senhor, a compreender as maravilhas que tu tem nos dado, nos oferecido em Cristo Jesus, e nos fazer conhecer a tão grande salvação que tu nos deste. Deus, abençoa cada irmão, Senhor, na sua casa, no seu lar. Oh Deus, visita, Senhor, cada um, Senhor, no íntimo do seu coração, na sua necessidade, que cada um esteja passando, Senhor. Deus, anima o teu povo, que o Senhor possa dar, Senhor, encorajamento, o Senhor possa dar, Senhor, ânimo à tua igreja nessa manhã, Senhor. Possa, Senhor, em família, Senhor, podermos cultuar a Ti, podermos adorar o Teu nome. Abençoa os professores que irão ministrar as aulas, Senhor, dos adolescentes, das crianças, Senhor. Abençoa, Senhor, o pastor, Senhor, que irá ministrar a aula de adultos. Todos os professores, Senhor, que Tu possa abençoar nesta manhã, dando a eles, Senhor, graça, dando a eles, Senhor, capacitação, Senhor, cada vez mais da Tua palavra, Senhor. Revela a Tua palavra a eles, para que eles possam, Senhor, através do Teu Espírito Santo, alimentar o Teu povo, que estamos necessitados. Nessa nossa oração, nosso agradecimento,
Em nome de Jesus. Amém. De madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti. Bom dia para você, na gloriosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia 19 de abril, estamos dando sequência ao estudo bíblico dominical, baseado na lição com o tema geral: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, em particular, vamos meditar
a comentar a lição de número 3, com o tema eleição e predestinação. Bem, queridos, vocês já observaram aí na leitura do nosso irmão Jardel, tanto o texto base de Efésios 1, 4 a 12, também o texto de Efésios 1, 4 e 5 em destaque ao texto áureo. Bem, queridos, uma coisa boa é que de alguma forma a gente vai exorcizando este pensamento demoníaco, não é? Que infelizmente tem alguns irmãos que infelizmente se arvoram, não é? Em querer pregar, em querer ensinar, sem ter conhecimento bíblico algum, não é? Pelo que os irmãos muito bem sabem, a palavra eleição e predestinação, ela tem sido demonizada, satanizada pela maioria das pessoas de origem pentecostal e muitas delas ligadas inclusive ao campo da teologia da igreja chamada de tradicional, digamos, arminiana, pelo menos não no conceito, mas talvez na expressão, não é, da palavra mal compreendida. Mas, infelizmente, ao longo dos anos, o que nós temos observado é isso. Quer dizer, se alguém começar a falar de eleição e de predestinação, é chamado de herege, não é? E a lição de hoje, pelo menos esse lado é positivo, porque o autor da lição, ele, de maneira clara, fala sobre o assunto, não é? Que até então era demonizado pela mesma igreja a qual ele defende, que é a Assembleia de Deus. Observe aí a introdução de aula, e você por isso já vai entender que o autor, ele não demoniza a expressão, não é? Você vai ver aí na introdução de aula, a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Olha só, tá? Então, para entendermos soteriologia, salvação, o estudo ou doutrina da salvação, nós precisamos, não é, ter de maneira clara que princípios de eleição e predestinação são fundamentais para produzir esta nossa compreensão sobre o tema, tá? Bem, aí ele ainda segue dizendo: esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Olha só, queridos, como que pode a maioria dos penteca, a maioria dos neopentecostais, aqueles que inclusive se dizem arminianos, ao longo da história, não é, satanizar a doutrina da eleição e da predestinação diante de uma colocação como essa? Será que essas pessoas reconsideram e reconhecem o quanto estavam errados e o quanto fizeram comentários, pregações, discursos, ensinos, debates, satanizando essas duas palavras, quando a própria doutrina pentecostal hoje abre uma lição como esta, falando sobre isso, tá? Que para entender o plano divino de salvação, é preciso, não é, trazer
Palavras como eleição e predestinação, vocábulos esses que esclarecem, que clareiam, que elucidam tal plano. E aí ele acrescenta: nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Bem, então vamos pontuar de maneira clara. O nosso grande problema com eleição e predestinação não é o vocábulo, não é o conceito, não é a palavra, não é a doutrina, não é? Mas o nosso grande problema é a interpretação. Como que aplicamos conceitos e ideias de eleição e predestinação. Então esse é o nosso ponto. Então, bem, eu não quero hoje, em especial, abordar a aula com muita profundidade para, de alguma forma, até não trazer prejuízos maiores aos irmãos, tá? Bem, para mim já é um grande avanço o fato de dizer para você, meu irmão, que muitas das vezes demonizou as palavras eleição e predestinação, a ponto até de chamar que aqueles que a citam são hereges, tá? Para, de alguma forma, te trazer a razão do quanto você precisa estudar a palavra para você não fazer colocações, conotações, tá? Totalmente antibíblica. Inclusive, colocações, muitas das vezes, ofensivas e até cruéis em relação aos que defendem a eleição e a predestinação. Eleição e predestinação estão na Bíblia, tá? E são vocábulos, e são princípios, e são temas, como o próprio escritor diz, importantíssimos para elucidar, para trazer luz, compreensão ao plano divino de salvação, tá? Assim como clarear toda a construção de um tratado soteriológico ou de uma doutrina soteriológica. Vou ser até mais claro para você. Não dá para entender doutrina da salvação sem usar elementos como esses dois princípios, esses dois vocábulos, que é o da eleição e que é o da predestinação. Tá? Então, isso é importante, tá? Para que, de alguma forma, você, meu irmão, talvez até com um pouco de memória curta, não lembre o quanto você foi, por vezes, cruel ao abordar esse assunto, mas na verdade a sua crueldade é fruto da ignorância. E não há problema nenhum de ser ignorante, porque nós todos somos em relação a alguma coisa. Nós não sabemos tudo. O grande problema é quando eu me arvoro, quando eu me disponho
a ensinar, a pregar, a debater, a discutir coisas que eu não estudo, que eu não conheço, que eu não me aprofundo em saber. E essa é a minha ênfase nesta manhã de escola bíblica. Porque nós temos muitas das vezes a pretensão de abrir a boca, não para dar opinião, porque a Bíblia não é um livro para a gente usar para dar nossa opinião. A Bíblia é um livro para nós interpretá-la com o cuidado, com o temor, com a busca de nossa fala ser a mais transparente observação, tá, da intenção do autor. E para isso nós precisamos nos aplicar um pouco mais. Não é? Você precisa estudar para poder ensinar, para poder pregar, para poder falar. Dedicar tempo debruçado sobre a palavra para ensiná-la é fundamental. A Bíblia diz, inclusive, aos que ensinam que haja dedicação. Então, isso estou sendo enfático realmente, porque muitos que pregam e pregam errado e ainda querem debater sem conhecimento, prestam um desserviço ao Evangelho. Eu vou repetir, prestam um desserviço ao Evangelho. Porque nós podemos ter muitas motivações para pregar, porém não podemos pregar heresia e nem demonizar a palavra bíblica pura, porque nós estaremos realmente prestando um serviço ao próprio diabo. Observe ainda na página 19, logo acima da introdução, o tema interagindo com o professor. Olha o que ele diz da metade para baixo dessa organização interagindo com o professor. Ele diz assim: a doutrina da eleição em Cristo é gloriosa. Nele fomos eleitos para a salvação e predestinados a desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais. Ok, queridos? Então observe. Então chega a ser trágico ler isto e nós vivermos uma vida inteira ouvindo pregadores pentecostais, ensinadores pentecostais, demonizando eleição e predestinação como sendo coisas do demônio, coisa de Satanás, coisa do diabo. Agora não é mais eleição e predestinação, agora descobriram que não é mais coisa do diabo. É isso? Então, toma cuidado para você não passar por cima disso. Porque senão você continua cometendo os mesmos erros em outros assuntos, que você não procura saber, que você não procura conhecimento, e sai por aí destilando agressões a certos comentários teológicos ou doutrinários de segmentos diferentes do seu, ou de linhas de interpretação diferentes da sua. Então, há um perigo muito sério nisso. É que nem alguns irmãos que viram calvinista, entre aspas, e começam a bater em Armínio, são outros
que não procuram profundidade distinguir as coisas. Porque ao longo da história se disseram arminianos, mas na verdade nunca foram procurar o que Armínio defendia. Porque se fosse procurar o que Armínio defendia, não colocaria ênfases que Armínio não deu. Perceberiam que a sua maneira de interpretar é muito mais remonstrante que a influência iluminista do humanismo, dos influenciados discípulos de Armínio, chamados de remonstrantes, que tiveram muito mais como grande mestre o tal Erasmo de Roterdã, que eu já critiquei em aulas anteriores, porque o autor da lição o citou como uma das fontes mais maravilhosas, não é? De filosofia e de teologia. Mais do que isso, querer dizer que é arminiano, mas aplicando conceitos de Pelágio, ou meio Pelágio, meio remonstrante. O que a gente chama de semi-pelágio, semi-pelagianismo. Então, minha ênfase na abertura de aula de hoje é, se você quer debater, se você quer discutir, se você quer se impor, mesmo os calvinistas de internet, primeiro vai procurar saber o que Armínio defendia, para você também não manchar a boa doutrina arminiana, que praticamente era amiga, tá? Parceira dos pensamentos de Calvino. Tanto Armínio falava que quando o assunto era doutrina soteriológica, Calvino era o grande mestre, tá? Como Calvino chegou a fazer menções a pensamentos posteriores arminianos, com certos equilíbrios que nós não vemos hoje. Então, quando você se refere a alguém dizendo aquele arminiano, para querer de alguma forma colocar sobre ele orelha de burro, desculpe, o burro é você. Porque a doutrina arminiana clássica, pura, original, ela não tem esse desmérito que às vezes você quer dar. Então, chama logo de remonstrante. Chama logo discípulo de Erasmo de Roterdã. Ou chuta logo os quatro pau da barraca e diz, não é? Discípulo de Pelágio. Ficaria bem melhor. E você não estaria pagando mico. E não ficaria passando essa imagem de intelectual, quando na verdade você ainda não chegou aonde o tal intelectual poderia chegar para começar. Não é? Para começar. Bem, então eu reitero aqui a nossa ênfase do quanto a lição destaca a relevância de eleição e predestinação para elucidação e compreensão da construção
da doutrina de salvação, soteriologia. Tá bem? Então, esse é o ponto. Tá certo? Bem, o tópico 1 da lição, primeiro, fala de uma eleição de antemão. E aqui, então, vamos dizer que essa ideia de eleger e predestinar, ela então está associada de que todo o processo de salvação, ele foi feito antes de toda a criação. Antes de Deus criar todas as coisas, mas principalmente antes de ocorrer a queda de Adão e Eva no Éden, o Senhor já tinha o plano divino de salvação, a soteriologia, em como tratado, em como processo pré-estabelecido. E neste planejamento, nesta definição antecipada, como diz o verso 4 de Efésios 1, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Tá? É de fato as bases primeiras da eleição e da predestinação. Ou seja, algo feito de maneira antes de tudo ocorrer. Isso é o primeiro ponto. Eu não posso crer em eleição e predestinação que não seja alguma coisa estabelecida previamente, definida previamente, tá? E é isso que o tópico 1 começa falando, que antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar pessoas para uma vida de santidade. E essas vidas são a que Ele elegeu de antemão. Tá? E a ideia de eleição é a ideia de escolha realmente. Tá? A ideia de escolha. Deus escolheu antecipadamente. Ok? Bem, isso é claro e parece que tanto o escritor da lição como nós combinamos nesse detalhe. Segundo, a lição também vai destacar que a eleição é cristocêntrica. Bem, da mesma forma em que Cristo, como o Cordeiro de Deus, está preparado antes da fundação do mundo, é óbvio que a eleição também é. Por quê? Porque a eleição e a predestinação, elas foram construídas em cima de um meio, tá? Para que esta eleição e predestinação fosse realizável. E este meio de realização é Cristo. Então, a doutrina da soteriologia é cristocêntrica. Cristo é o centro, é a base, é o sustento. É óbvio que esta eleição e esta predestinação também é centrada na pessoa de Cristo. Então, Cristo, antes da fundação do mundo, como já vimos. E qual a finalidade de tudo isso? Ora, a finalidade, não é? Se isso é base de doutrina de salvação, é salvar o homem. E quem é o homem salvo? É aquele, então, que foi justificado, perdoado, redimido, não é?
e que também será apresentado santo e irrepreensível. É óbvio, por esse preparo de Deus. Tá? Então, dizer que é preciso estar unido a Cristo para ser eleito, bem, eu diria muito mais, não há eleição sem Cristo. Cristo é a razão da nossa eleição. E por isso que você vai ler lá Romanos 8, Paulo dizendo que nós somos filhos. E como filhos de Deus, o que nós somos? Herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Tudo está sustentado em Cristo. Tá? Agora, até aí parece que vamos caminhando mais ou menos juntos na compreensão. Então, eleitos, predestinados, antecipadamente, tá? E esta eleição, essa predestinação, estão centrados em Cristo. Tudo isso faz parte. Tudo isso é uma base muito bem estruturada. Aí vem a lição, trazendo aquilo que nós já falamos, que o nosso problema é de aplicação, de interpretação. Ele vai dizer então que a eleição para a salvação é única, por exemplo, e que ela é oferecida a todos. E que ela só vai tornar-se realidade de acordo com o prévio arrependimento da pessoa. É a ênfase que nós falamos na aula passada, vai dizer que o arrependimento é antes do novo nascimento. E aí vem aquela conversa que a lição nos diz no item 2 do tópico 1, que este arrependimento e esta fé que é antes do novo nascimento não é meritória, que ninguém pode cumprir sem a graça de Deus. Ora, se a graça de Deus é indispensável para que a minha fé e o meu arrependimento seja eficaz, ora, meu Deus, é claro que fé e arrependimento não é condição, mas é consequência da graça, que Armínio chama de graça preveniente. E aí ele conclui: fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas obras. Opa! Mas se fé e arrependimento é condição, logo fé e arrependimento se torna a obra. Se fé e arrependimento é condição, é lógico que ambas na prática são meritórias. E é por isso que nós precisamos, amados, ser coerente com a palavra. Até porque, como eu já disse para os irmãos, grande parte de escritores sérios dizem que a graça preveniente que Armínio cria dava a ele a convicção dele ser monergista e não sinergista. Porque para Armínio a salvação começava em Deus, discorria em Deus e terminava em Deus. E isso por conta da graça preveniente.
E não o que muitos pregadores e ensinadores hoje querem. Que dificuldade de aceitar, de crer, de que a obra de salvação é exclusiva obra de Deus. Que dificuldade de que não tem nada meu nisso, não tem nada teu nisso. Como eu posso dizer que não é pelas obras, que não é meritória, se eu estou colocando fé e arrependimento como condição, quando a Bíblia é claro que fé é dom de Deus e que arrependimento é fruto. Fruto do quê? De uma árvore. E para ser fruto de uma árvore, o que precisa ser? Esta árvore tem que ter sido nascida, tem que ter sido plantada. Só pode dar bom fruto a árvore boa. E quem é a árvore boa? A árvore nascida de novo. Nascido por obra de Deus. Porque a velha árvore, a árvore má, a árvore do pecado, só pode produzir obras más. É difícil. É difícil. Bem, queridos, a ênfase que o texto dá à vida santa e irrepreensível, é óbvio, a santificação como marca, o lado visível da salvação. A marca, tá, queridos, que nós levamos nas nossas vidas. A transformação, o pensamento, tá? A natureza de Cristo em nós, a natureza é lógico, a natureza é baseada nos atributos morais, nos atributos comunicáveis. E aí, por fim, a lição no tópico 1 vai enfatizar a questão, tá, da nova vida dos eleitos. Largando a mentira, a amargura, a ira, as palavras torpes, a fornicação, a impureza, a avareza. Tá, irmãos? O Espírito Santo, então, capacitando este homem por esse processo de novo nascimento, de santificação, até o dia da glorificação final. Ninguém pode dizer que é salvo, irmãos, apenas porque entende o conceito. Tá? As evidências de salvação têm que acompanhar a vida de um crente. Então, sua forma de pensar muda, sua forma de se comportar muda, sua forma de falar muda. Há um reconhecimento claro da sua condição antes de Cristo, durante Cristo e no futuro com Cristo. Bem, por fim, o tópico 2, ele também trabalha a ideia da predestinação. E ele fala que é determinar antes. Só que aí ele vai acentuar de que tanto predestinação como eleição são definidos por Deus pela presciência de Deus. Pela presciência de Deus. Bem, queridos, não é o que diz o texto claramente de Efésios. Efésios 1:5 vai dizer que ele nos predestinou segundo o beneplácito de sua vontade. O que define a eleição e a predestinação é a vontade bendita de Deus. É a vontade de fazer o bem a alguns, de salvar alguns. Tá, queridos?
Este é o desejo de Deus. Eleição e predestinação não manifesta atributo apenas, não é? Digamos, de presciência. É óbvio que o Deus que conhece tudo, conhece previamente. Porque a ideia de Deus é uma ideia sempre de futuro. Desde a criação até Apocalipse você vai ver Deus falando de futuro, estando antes da linha do tempo. Tá? Agora, Deus vê o futuro. E por que Ele vê o futuro? Porque Ele estabeleceu o futuro. Tá? Ele não colocou o futuro de nenhum de nós em nossas mãos. Então, queridos, o escritor aqui ele vai enfatizar demais esse aspecto da presciência. Nós não abandonamos presciência. Para nós, presciência está embutido dentro da onisciência. A onisciência é maior. Se eu creio na onisciência, eu creio também que Deus sabe tudo. Mas não é o fato dele saber que leva ele a fazer. Porque ele é um Deus que age pela vontade. Deus tem vontade própria. O Deus da Bíblia, meu irmão, tem vontade própria. E ele é livre para agir segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo aquilo que ele projetou, segundo os seus decretos. E toda a sua vontade cumpre um propósito de transformar todas as coisas para a sua glória. Então vou repetir para você. Deus tem vontade própria e por isso estabeleceu todas as coisas por sua vontade. Porque qualquer coisa que você faz planejada antecipadamente, você faz pensando no quê? Na sua vontade. Assim é Deus, com uma diferença. Sua vontade é santa, sua vontade é justa. No item 2 do tópico 2, o escritor ele destaca a palavra adoção, que não é bem próprio da estrutura de pensamento jurídica judaica, mas que é próprio já de um sistema um pouco mais complexo, estabelecido pelos romanos. Os aspectos de adoção, os aspectos de tutor, de curador, não é? Linguagem jurídica muito mais no campo das estruturas e tratados jurídicos romanos. Então, romanos e gregos adotavam esses sistemas porque são sociedades um pouco mais complexas em termos de direito. E então, pelo fato de Deus, no Antigo Testamento, estabelecer um povo para sustentar todos os princípios, todos os rudimentos em relação à salvação, Deus agora, num segundo momento, estabelece a ideia da salvação dos gentios pela natureza jurídica da adoção. E o escritor de novo diz e destaca o que em algum momento ele despreza, que é no plano de salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito de sua vontade. Meu irmão, se nós estamos falando de eleição e predestinação centrado em Cristo, feito antecipadamente por Deus, você vai ter que concordar que teologicamente
É a vontade de Deus que se impõe no processo de eleição, de salvação, de predestinação e de salvação. É a vontade de Deus que prevalece. Não há como você cair por um lado remonstrante para dizer que a vontade que prevalece é a humana. A lição é clara. E aí ele fala tanto de vontade, não é? Do beneplácito da vontade. E aí de novo ele destaca: essa posição nos é imerecida. Contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim de novo. Uma hora parece que tem mérito. Uma hora eu participo. Uma hora eu preciso querer. Uma hora é a minha vontade. E outra hora o escritor vai ter que assumir. Aprove ao Pai que fosse assim. Por que aprove? Vontade dele. Ele quis fazer assim. Entende, meu irmão? Tá? Os privilégios da adoção. Então, ele vai trabalhar a ideia aí na lição de que esse privilégio é restaurar a comunhão com ele, não é? Trazendo este homem de volta para Deus por conta dos prejuízos do pecado. Ele faz comentários de privilégios da adoção muito simples, não é? Mas eu até penso que nesse momento entender, não é, de que todas as bênçãos espirituais, tá, irmãos, em Cristo, são resultados da adoção, da eleição, da predestinação, do projeto de salvação. Tá? Subsídio teológico, ele diz lá: a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo. Condicionada à fé. Mas de quem é a fé? É de Deus. Se Deus elegeu, o que ele faz? Ele dá a fé para os seus eleitos. Essa é a vontade dele. Simples assim, meu irmão. Simples assim. Aí ele diz: sendo condicionada à fé em Cristo. Como condicionada à fé em Cristo? Não há outro meio de salvação que não seja Cristo. Nós já vimos que a própria eleição e a predestinação está centralizada em Cristo. Querer criar uma outra doutrina aqui para dizer que eu preciso aceitar Cristo para poder ter essa bênção da eleição e da predestinação e da adoção e da salvação, meu irmão, é criar, tá? Usando termos bíblicos, doutrina paralela para reforçar, para fortalecer conceitos humanistas de Erasmo de Roterdã e de remonstrante. Aí ele diz: sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Olha lá. Deus sabe, mas não foi ele que decidiu. Foi a vontade humana, foi a decisão humana. Tá? Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante da sua chamada recebem a Cristo como seu Salvador e perseveram até o fim. Olha lá. Olha lá. Bem, nesse pensamento, qual é a vontade que prevalece no final? É a do homem. Ah, meu Deus. Humanista essa aplicação. Perdão. Aí ele diz lá ainda: a graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma neste mundo corrupto e corruptor.
A fé antecede a regeneração. Ai, ai, ai. Meu irmão, morto em delito e pecado, aonde que vai ter fé? Aonde que vai ter fé? Como que o morto vai ter vontade por Deus e dizer eu quero, se está morto? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É lógico. E por que essa ênfase? Por que esta ênfase? Porque os salvos vão manifestar fé, irmãos. Simples assim. Nós sempre somos voz passiva. A voz ativa na salvação sempre é Deus. E Ele vai dizer, isso não vem de vós, é dom de Deus. O texto é claro, irmãos. Então, queridos, nós precisamos, considerarmos e reconsiderarmos algumas posições nossas. Por fim, no tópico 3, ele vai dizer sobre a predestinação e salvação, que o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam de seus maus caminhos. Bem, conceito remonstrante. Tá? Ele diz que nenhuma citação da palavra predestinação está relacionada à condenação. E nós também usamos uma palavra chamada de livre agência, não é? Para dizer que quando Deus decide a salvação dos homens, decide a partir de que todos já estão condenados pelos seus próprios pecados. Logo, não é Deus que predestina ninguém para a condenação. Todos nós, em Adão, em nossos pecados, já estamos condenados ao inferno. O que Deus vai lá destes todos que estão condenados ao inferno, eleger alguns, predestinar alguns para a salvação. Também não cremos em conceito final essa ideia de predestinação dupla, tá? Mas para nós é claro que quem não crê, ou seja, quem não tiver a fé dada por Deus para crer, já está condenado. E esta é a condição de todo homem sem Deus. Então Deus, da condição de todos perdidos, vai lá e salva alguns para louvor de sua glória. Tá? Então, se de alguma forma a nossa lição quer condenar o fato de nós crermos, não é? De que Deus que predestinou alguns para a salvação ou para a condenação, tá, queridos? Entenda uma coisa. Todos nós, tá, seremos condenados por nossas obras e não por decretos divinos. Porque na qualidade de que todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus, isso coloca totalmente a responsabilidade humana de quem está no inferno ou condenado sobre o ser humano que é pecador. Por fim, ele cita, antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, estava estabelecido. Estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Maravilha! Porque aí cairia onde? Cairia no teísmo aberto. Tá? Pelo menos, não é? Vamos tomar cuidado para que a coisa não fique pior. Porque se alguém começa a crer no teísmo aberto, ou seja, um Deus que deixou aberto as coisas, e ele responde de acordo com cada ação, aí fica complicado.
Por fim, ele vai terminar o tópico 3 dizendo: foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, não é? Que a salvação como favor imerecido provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos. Bem, a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. E o que é constranger alguém? Tá? Quando alguém chega para você e te constrange a fazer alguma coisa. É coação? É? Que palavra que a gente poderia dar para isso? Então, por fim, queridos, a lição termina que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade. Há uma necessidade muito forte da lição de querer, não é, garantir esta condição do livre-arbítrio, e que nós mais uma vez dizemos que a Bíblia diz que nós estamos mortos em delitos e pecados, logo morto não tem vontade, e que nós também somos escravos do pecado, e que nessas duas condições, inclusive como escravo, nós também não temos vontade própria, porque o escravo só pode obedecer ao seu Senhor. E é o que diz lá João 8. Preciso ser livre, conhecer a verdade, ser livre, não é? Livre do pecado, não é? Ser livre desse Senhor, que é o pecado, que me escraviza, que me roubou a vontade, para que eu possa então agora, como nova criatura, ser livre deste pecado sob o ponto de vista de ter a capacidade então de responder à salvação, sendo agora restaurado por Deus ou renascido por Deus. Bem, queridos, que Deus nos ajude. Eu penso que, olha, irmãos, para mim que venho de um movimento pentecostal muito fraco de soteriologia, eu confesso aos irmãos que a Assembleia de Deus, por mais que esteja errada nos aspectos de batismo e dons espirituais, eles pareciam catedráticos e se dedicavam a esse tipo de coisa. Mas ouvir uma pregação soteriológica por um pregador assembleiano é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Quantos cultos, não é? Se fazia um apelo para a salvação e não foi se falada nada sobre salvação naquele culto. Mas, para eu que venho de movimentos como esse, de contextos como esse, ainda que já tenha 20 anos, vai fazer que eu saí da Assembleia de Deus, não é? Eu posso dizer aos irmãos que pegar uma lição que não sataniza eleição e predestinação, e que apesar de não ter uma interpretação igual à nossa, mas o simples fato de não demonizar essas duas palavras já é muito bom, já é um grande avanço. Quem sabe numa próxima eles avançam um pouquinho mais, até porque eu não estou sendo injusto, nem estou sendo extremista. A vida inteira, eleição e predestinação eram assuntos proibidos, satanizados, demonizados, ridicularizados e classificados como heréticos, independente da explicação que você desse. A palavra era quase uma palavra na boca de místico, que tem medo de falar doença, que tem medo de falar Covid-19, que tem medo de falar câncer, que tem medo de falar AIDS. Quantos crentes ainda batem na boca para falar essas palavras? E acha que falando, não é?
a força do poder vai incorporar nele essa doença. Não é? A força do poder das palavras vai incorporar essa doença nele. Então não podia se falar. O simples fato já de ter uma aula como essa, uma lição como essa, e a possibilidade de dizer para vocês que a nossa única diferença é que há um processo chamado de eleição individual e outro processo de eleição corporativa, tá? Há uma eleição individual que crê na soberana vontade de Deus, tá? E numa corporativa que crê na possibilidade, não é, de um Deus que sabe de antemão, mas que não interferiu nas decisões que é resultado da vontade humana, tá? E que ele sabe quem vai desejar e quem vai decidir por Cristo. E ele estabeleceu isso antecipadamente a partir deste conhecimento. Olha, irmãos, para nós tudo foi estabelecido por Deus, e tudo tem a mão de Deus, e tudo contribui para um propósito dele. Romanos 8, 28. Tá? Tudo contribui para o bem dos que foram chamados pelo decreto de Deus, por aqueles que amam a Deus. Que Deus nos dê graça, nos fortaleça, nos ajude, e entenda, meu irmão, que o eleito de Deus foi eleito, sim, em Cristo, porque toda a salvação, a sua base é em Cristo, e não há outro meio de salvação que não seja Cristo. A fé, tá? O arrependimento, tudo isso é resultado, tá? Eu preciso da palavra de Deus, que primeiro prepara a terra para que a semente lançada sobre essa terra possa dar fruto, porque a minha terra, infelizmente, não pode gerar frutos da palavra de Deus. A mesma coisa é o arrependimento. Eu só posso me arrepender se esta terra for preparada para eu dar este fruto. Fé e arrependimento já são resultados da obra de Deus em nós. Afinal, é o Espírito Santo que opera o querer e o efetuar em cada um de nós. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor. Questões técnicas de condicional e incondicional, eficaz ou não eficaz, depravação total, depravação parcial, não é? Condicional ou não condicional. Nós estaremos falando com fé em Deus na quarta-feira, dando um pouquinho mais de esclarecimento para você. Então, hoje você aprendeu que eleição e predestinação é bíblico, e que a própria Assembleia de Deus, a CPAD, que se diz arminiana, para nós é remonstrante, não é? Trabalha princípios e entende que essas duas palavras são fundamentais para a gente compreender o que é salvação. Para nós, a salvação é individual, logo a eleição é individual. Para eles, a salvação não é individual, porém a eleição é coletiva. Essas coisas, para nós, não é? Fé e arrependimento é resultado, para não ter mérito nenhum em cima de nós. Para eles, é antes, não é, da salvação, não é, do novo nascimento. Preciso de fé e de arrependimento para depois então ter a salvação. E eles dizem que é antes, que é ação humana, mas que não há mérito nisso. Bem, confuso, né? A linha deles. Confusa a linha deles. Então, meu irmão, entenda. A salvação é obra total de Deus, em plano, em obra e resultado, para que a glória seja só dele, e ele não divide a glória dele com ninguém, nem com você que diz: eu creio, eu aceitei e por isso estou salvo. Diferente do irmãozinho lá que está perdido e que você pregou para ele e você diz: ele não quis, por isso não foi salvo. Meu irmão, muito mais do que desmérito que você dá para o outro,
você está dando um mérito para você. Afinal, você é melhor porque você quis, você aceitou e coisa parecida, não é? Bem, meu irmão, a glória é totalmente de Deus e Deus tem glória e é glorificado tanto nos que salvam como nos que perecem. Como você vai entender isso? Só o Espírito Santo para te explicar e assentar essas coisas no teu coração. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Ele assim nos permitir. Amém. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra tua palavra
Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Uma palavra